Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho de coleções de objetos, tá certo? Bom, para simplificar o exemplo, eu retirei todos aqueles system out que nós tínhamos aqui, deixei os produtos que nós tínhamos criado e aqueles que estavam criando com o construtor padrão, eu usei o construtor parametrizado. Bom, a ideia aqui é simular cada objeto desses aqui como se fosse um registro em uma tabela de um banco de dados relacional. Tá certo? Então o produto 1 é arroz, produto 2 é feijão, tem seu preço, tem sua quantidade em estoque. Então a ideia é que cada objeto aqui represente uma tabela do banco, certo? Bom, lá no banco eu tenho uma tabela, a tabela é representada por linhas e colunas, correto? Por que eu estou usando essa noção de banco de dados? Porque vocês já viram bastante banco de dados até aqui, então fica mais fácil de entender o conceito de coleção de objetos, tá certo? Bom, lá é organizado por linhas e colunas, então eu tenho cada objeto seria uma linha do meu banco de dados e as colunas são os atributos desse objeto, tá certo? Então, aqui ao invés de eu estar manipulando linhas e colunas, o que eu vou estar manipulando são coleções de objetos, certo? Como a linguagem é tipada, eu tenho vários tipos de coleções, certo? Quem vem do PHP e do JavaScript aí está acostumado a usar array para tudo, ok? Então nós vamos começar por esse tipo de coleção. Então aqui vai ser lista, tá certo? Ou list. E a gente usa um operador aqui que chama-se o diamond do Java, certo? Bom, aqui dentro eu digo que essa lista vai manipular algum tipo. Que tipo vai ser? O tipo da minha classe de modelo. Então eu tenho uma lista, certo? Quem viu a estrutura de dados sabe o que é uma lista, né? Bom, se não viu, procure aí saber o que é lista. Então eu tenho uma lista que o tipo de objeto que vai ter lá dentro é do tipo produto, tá certo? Nunca esquecendo, Java é uma linguagem tipada, então eu tenho que estar sempre dizendo os tipos que eu estou manipulando, ok? Bom, nós temos que dar um nome para essa lista, né? Então pode ser produto list ou, como eu prefiro, certo? Simplesmente colocando produtos. Aqui eu comecei ó, o nome da variável produto 1, certo? Então o sufixo sempre representa se eu tenho apenas uma instância ou se eu tenho várias instâncias, se esse objeto representa várias instâncias. Então, produtos eu posso escrever ou produto list, certo? Vocês vão ver essas duas abordagens como padrão. Notem que eu estou usando camel aqui, tá certo? Também pode usar o underline, quem prefere. Então, quando eu colocar aqui o nome de uma variável no meu controlador com S no final, representa uma coleção. Para mim saber que tipo de coleção é, eu tenho que olhar para o tipo aqui do lado, tá certo? Bom, essa aqui é uma coleção cujo nome é produtos, então eu vou ter objetos do tipo produto lá dentro e ela é do tipo lista, certo? Do lado direito do operador de atribuição, eu vou construir o objeto produtos. Como é que eu vou construir? Eu vou chamar aqui array list. É um tipo de array, tá pessoal? O Java ele constrói o array e ele entende esse array como uma lista. Então na medida que eu vou precisando de mais tamanho no array, ele é flexível, ele vai colocando apontadores lá e gera como uma lista esse array, certo? Bom, o DA é um dele e é um método construtor que eu estou chamando, então eu boto os símbolos aqui para identificar que é um método, ponto e vírgula. Perfeito? Bom, por que está marcando isso aqui? Está marcando porque eu não escrevi aqui nem model, nem controller e nem o outro pacote da minha aplicação, a classe list, nem a classe array list. Tá certo? Então agora a ideia já está me mostrando aqui, olha, se você quer usar array list, você pode importar. Vou parar o mouse aqui de novo, ó. Importe array list. Da onde que eu estou importando? Da pasta java /útil. Então da pasta útil na pasta java. Da onde está vindo isso aqui? Está vindo da instalação do JDK, por isso que é o Development Kit que a gente colocou, certo? Porque a gente precisa dessas classes para poder trabalhar nos nossos projetos. Então nós vamos pegar uma classe do JDK
e vamos utilizar aqui no nosso projeto. Então a ArrayList está lá. O que mais? Eu tenho aqui a minha list, então vamos importar. Aí ela me oferece essa opção sempre dá útil, tá pessoal? Nós estamos trabalhando aqui com Java Desktop, essas outras opções aqui são Java EE. Vamos trabalhar ainda com Java Plain, com Java SDK puro, tá certo? Vamos importar a list também. No momento que eu fiz isso, ó, notem, resolveram-se todos os problemas que eu tinha aqui no meu código, tá certo? Então agora eu criei os produtos, eu criei o objeto onde eu vou colocar esses produtos dentro, ou seja, a minha coleção, e agora eu preciso de fato adicionar esses produtos aqui para dentro. Então como que eu faço isso? Produtos, né, que é a nossa coleção, ponto, e aí ele já me trouxe como sugestão aqui, ó, o comportamento add, certo? O que ele espera? Um produto, certo? E ele devolve um boolean e pertence à classe list, ok? Bom, aqui ele botou 5 por conta própria, né? Então vou colocar o produto 1 aqui para dentro. Bom, pessoal, alguns devem estar se perguntando por que desse lado é list e por que desse lado é ArrayList. Quando eu comecei a programar em Java, eu também me fiz essa pergunta, tá certo? Isso aqui vem um pouco dos conceitos que nós vamos ver à frente. Então a gente precisa aprender herança, a gente precisa aprender herança simples, herança múltipla, então a gente vai aprender a estender uma classe, a gente vai aprender a implementar uma interface, tá? Então desse lado aqui é uma interface e desse lado aqui é uma classe. Bom, a gente precisa aprender esses conceitos para entender. Nesse momento, a única coisa que eu preciso saber é o seguinte: para criar um objeto que representa uma coleção de objetos, certo? Eu preciso colocar tipo, ou seja, dizer qual a classe que eu quero usar, qual a estrutura de dados que eu quero usar, que objetos vão ter dentro dessa estrutura de dados, certo? Dar um nome para essa variável, então aqui, tipo e nome da variável. Não mudou nada, né, pessoal? Olha só, tipo, nome da variável, continua a mesma coisa. A diferença é que agora o tipo é uma estrutura de dados do tipo lista, certo? Do lado direito, continuo usando o new, como eu usava ali em cima, ó, e aí eu implemento uma classe. O que eu estou fazendo aqui? Chamo o construtor dessa classe, certo? Aqui eu estou chamando a classe ArrayList, certo? Antigamente se usava também colocar aqui dentro o tipo, certo? Mas não precisa, isso aqui desde o Java 8 em diante não precisa mais, tá certo? E eu estou chamando um método. Que método é esse aqui? Um método construtor. Então estou chamando o construtor da classe ArrayList. Certo, pessoal? Então não mudou nada. A gente está fazendo a mesma coisa que nós fazíamos aqui em cima. Do lado esquerdo é nome da variável e tipo, nome da variável e tipo. Do lado direito do operador de distribuição, chama-se o new e devolve a referência para a posição inicial desse objeto que nós estamos criando. Para adicionar um objeto na coleção, eu chamo então esse ponteiro, ponto, e chamo um comportamento que tem dentro dessa classe list. Certo? Na verdade está implementado aqui em ArrayList ou em list, a gente teria que olhar na documentação. Então ponto add, e aí eu adiciono o produto aqui para dentro. Então se eu imprimir agora essa coleção, vamos colocar aqui, se eu imprimir essa coleção, vamos ver o que acontece. Então eu quero imprimir a coleção, quero imprimir isso aqui, correto, pessoal? Vamos imprimi-la. Vamos executar nossa aplicação aqui em cima. Olha só, imprime assim, pessoal. Por enquanto eu tenho um único produto dentro dessa coleção. Notem que está representado por colchetes, ó. Então eu tenho um colchete externo representando a minha coleção e tem aqui um colchete interno representando o meu objeto, tá certo? Bom, esse colchete aqui vem da implementação do toString ou de list ou de ArrayList, tá certo? Eu teria que mudar essa implementação para botar uma chave como é lá na anotação do
JavaScript, na notação JSON, tá certo? Mas dá para entender, né? O que eu tenho por fora é a coleção, que é esse colchete, o que eu tenho por dentro é o objeto que eu adicionei na coleção. Então, como é que eu faço para adicionar outros objetos aqui na coleção? Muito simples, né, pessoal? É só usando esse add aqui. Tenho 5, né? Então, eu vou adicionar o produto 1, vou adicionar o produto 2, vou adicionar o produto 3, vou adicionar o produto 4 e vou adicionar o produto 5. Correto? Adicionei esses 5 objetos aqui para dentro. Vamos executar a aplicação. Olha só. Tem vários objetos agora aqui dentro. Pô, ficou num formato que não é muito legal, tá tudo na mesma linha, né? Como é que eu posso resolver isso? Já vamos começar a dar manutenção no nosso código. Bom, qual é o objeto que eu estou imprimindo aqui dentro? Não é um objeto da classe produto, então onde que eu dou manutenção no meu código? Dou manutenção no meu código lá na classe produto. Quem é que faz a conversão de objeto para string? Não é o comportamento toString? Sim, é o comportamento toString. Então eu venho na classe produto, se eu quero formatar minha saída, é só botar aqui, ó, um /n, salvar essa minha classe, voltar aqui, executar novamente a aplicação. Olha só, que legal, ó. Tá um debaixo do outro, fica mais fácil para nós lermos a saída. Então estão aqui todos os produtos, o arroz, o feijão, o café, o açúcar e a batata, certo? São todos os produtos que nós trouxemos de um banco de dados. Basicamente as aplicações fazem isso, tá, pessoal? A gente faz uma busca no banco, correto? Traz esses registros, então cada objeto representa um registro e cada atributo representa uma coluna desse registro. A gente traz esses registros, coloca como objetos e adiciona esses objetos em coleções, tá certo? Então geralmente o que se faz é isso nas aplicações. Aqui eu estou simulando a busca no banco de dados, ok? E estou adicionando numa coleção, estou fazendo aqui a adição desses objetos que eu busquei numa base de dados numa coleção, certo? Então o que eu queria demonstrar nesse vídeo para vocês era isso, como que eu crio uma coleção, ok? Nós vamos criar uma coleção do tipo array, que é quem está acostumado com JavaScript, com PHP, certo? Colocando como list e usando aqui o construtor da classe ArrayList. Vai ser esse padrão, tá, pessoal? Importante aqui entender o que nós escrevemos. Desse lado é tipo nome da variável, desse lado é new, que é a palavra reservada da linguagem para chamar um construtor, e aqui o construtor que eu quero utilizar para gerar esse objeto, ou seja, esse construtor me devolve a referência para a primeira posição. Depois, para adicionar objetos nessa coleção, é só usar o método aqui de adição. E para imprimir a coleção, a gente já aprendeu o toString, né? Então, produtos, ele vai fazer o toString para mim. Então, olha só que legal. Imprimiu todos os objetos aqui. Nesse vídeo era isso, pessoal. A gente vai avançando ainda nessa parte de coleções. Até o próximo vídeo.